Olá pessoal, conforme combinado, vamos então começar a esmiuçar a carta de São Tiago. O primeiro versículo que eu quero comentar é o versículo número 2. Considerai que é suma alegria quando passais por diversas provações. Lembrando que todas essas palavras ou foram ditas por Jesus Cristo ou foram inspiradas pelo Espírito Santo. Não são ideia de São Tiago. Ele repetiu o que ele aprendeu. E nós precisamos entender como viver isto na prática, como pôr isto em nossos corações e transformar as nossas vidas. A gente tem que considerar, em primeiro lugar, que esse tipo de consideração não era usual. Assim como quando Jesus Cristo falou, se alguém te bater na face direita, oferece na face esquerda, isso era algo inédito, isso nunca havia sido dito antes, isso era algo completamente contra-intuitivo. Da mesma forma, alegrar-nos numa contrariedade, numa aprovação, é uma novidade também. É algo transformador, é algo que não se fazia. Atualmente já está enraizado na nossa cultura esse tipo de reação que devemos ter. Mesmo quem não vive a religião concorda com isso e até utiliza como sendo algo importante na vida porque viram que dá certo. Foi ensinado por Jesus Cristo porque é assim que a alma humana funciona. A busca da alegria, mesmo durante as provações. Só que, com Jesus Cristo, essa alegria tem o sentido de ser algo que nos leva a Deus. Não é só por um motivo humano, não é só por algo que vamos ganhar já, não é só pela alegria, o que já é alguma coisa recompensadora, já vale a pena. O simples fato de buscarmos manter a alegria nas situações que são irritantes já nos torna pessoas melhores. Só que se fizermos isso por amor a Deus, aí sim passa a ter um valor eterno que nunca será perdido. Contudo, a irritação não pode ser considerada como sendo um resultado ruim. É um resultado que mostra que não chegamos aonde devíamos. Se um aluno tira uma nota baixa na prova, o problema não é a prova. O problema foi que ele não estudou o suficiente. E se nós nos irritamos e nos revoltamos com as provações, significa que o nosso amor a Deus e a nossa evolução humana ainda não chegou onde poderia, ainda não é o suficiente. As provações são provas de que nós precisamos crescer mais. E se ao contrário, se na provação nós tivermos um desempenho bom, ótimo, que seja sempre assim. Mas veja bem, segundo a natureza humana, nós não vamos ter uma estabilidade perene. Nós estamos sujeitos a um certo retrocesso se não houver uma constância, se não houver uma luta. Nós não vamos conseguir manter o que tínhamos se não houver esforço. E as provações servem para isso, mesmo quando já estamos mais evoluídos, com mais virtudes, com mais amor a Deus. Se não houverem as provações, nós, sem percebermos, vamos declinar. E as provações vão nos mostrar se nós estamos mantendo aquele nível de amor a Deus que precisaríamos ter. Além do mais, as provações são como exercícios também. O exercício exige do músculo e o músculo se desenvolve. A provação exige da vontade e a vontade se fortalece, se torna uma virtude. Então, elas não são coisas desagradáveis que por amor a Deus vamos suportar. São ocasiões que vamos aproveitar para nos exercitar e tornarmos melhores do que éramos antes. Eu vou querer agora dar uma face a essas provações para que as coisas não fiquem no ar, para que a gente veja de uma forma mais clara onde Deus estará nos esperando. Principalmente em grandes cidades. Engarrafamento, um pneu furado, um carro enguiçado, falta de ar-condicionado, barbeiragem dos outros, multas, problemas com seguro, burocracia com documentos, celular sem bateria, sem sinal,
tela rachada, mau funcionamento, celular roubado, serviços públicos que não funcionam, serviços particulares que não funcionam, mau atendimento por quem está no balcão nos atendendo, esperas demasiadas, ineficiência do serviço esperado, falhas nos serviços vitais como telefone, gás, luz, perda de objetos de uso pessoal, esquecimento de compromissos, desencontros por negligências, atrasos, grosserias das outras pessoas, incompreensões, desprezos, cancelamentos, falta de consideração no trato de outras pessoas para conosco, mau funcionamento de equipamentos domésticos, a geladeira, o fogão, a batedeira, seja lá o que for, não funcionando na hora que a gente precisa, mau humor das pessoas com quem nós convivemos, vizinhos que são desagradáveis, elevadores que demoram, elevadores quebrados, familiares usando objetos que são nossos, dúvidas a respeito de o quanto você deveria ganhar, falta de reconhecimento pelo seu trabalho, atrasos no seu pagamento, salário insuficiente, gastos inúteis por outras pessoas que não consideravam que você estava precisando daquela quantia, passar frio, passar calor, ter momentos de fome, de sede, de injustiça e muitas outras coisas que se passam conosco diariamente. Todas essas situações nós vivemos. Todas essas situações são ocasiões de encontrar aqui Jesus Cristo, de amá-lo, de procurar ser felizes. Imagina, ser felizes nessas situações é quase que uma insensatez, é um esforço. Se não for por amor a Deus, realmente seria. Mas nós temos o exemplo, por exemplo, daqueles primeiros cristãos, os apóstolos, que se alegraram quando foram açoitados porque pregavam o Evangelho. Eles se alegravam porque tiveram a honra de serem açoitados em nome de Jesus Cristo. É algo neste sentido. É algo que nós vamos nos alegrar por sofrer reveses e saber que nós aceitamos isso como uma provação de Deus que espera que nós sejamos bem-sucedidos no amor. E se nós não formos bem-sucedidos, se nós nos irritarmos, se nós procurarmos uma certa revanche ou vingança de acordo com o que tiver acontecido, é sinal de que a gente ainda não cresceu o quanto deveria. É sinal de que ainda falta. Deus nos fez bons, mas não nos fez completos. Nós precisamos chegar ainda a um nível acima do que já estamos. Nós podemos isso. Deus espera isso de nós. Deus nos fez bons, mas nos quer perfeitos. E isto será obtido às custas dos desafios, sendo as provações importantes, não são as únicas. As alegrias também fazem parte do crescimento. As alegrias também contribuem. Só que uma provação acaba sendo mais eficaz do que as alegrias. Então, um cristão vai ajudar, vai aproveitar as provações e as alegrias para que com isso se examine, veja como está indo, como está caminhando, veja o que falta, adquira confiança numa evolução que já conseguiu, que já obteve, adquira confiança de que Deus já o ajudou e já conseguiu alguma coisa. Não estamos mais no zero, mas podemos ir mais adiante. Tudo tem sua hora. Veja que Jesus Cristo não deixou de manifestar descontentamento e até mesmo raiva com certos momentos. Não são propriamente provações. Jesus Cristo teve a provação dele, entre aspas, na cruz. Mas houve várias outras circunstâncias em que Jesus Cristo se irritou contra aquelas pessoas que prejudicavam a evangelização,
contra aquelas pessoas que nem se convertiam e nem deixavam os outros se converterem. Ele manifestou um descontentamento. Isso significa que nós devemos ser alegres, sim, nas provações, mas haverá circunstâncias onde a manifestação de indignação, de descontentamento e de reprovação seja necessária. Há momentos em que nós não vamos ser alegres e que nós vamos ser severos quando se for necessária a correção, quando houver algum perigo de pecado, quando houver algo que vai fazer mal a uma certa pessoa, nós podemos legitimamente nos comportarmos como quem está zangado. A recomendação de Tiago para a vivência da alegria nas provações é algo que ultrapassou as fronteiras do cristianismo. Mesmo pessoas que não vivem a religião ou que não a conhecem, de certa forma incorporaram essa forma de pensar. Nós vemos autores que não são propriamente cristãos, mas que incentivam essa forma de se comportar. Porque viu-se que o ser humano funciona melhor dessa maneira. É melhor nós provarmos que conseguimos ser alegres naquilo que nos contraria do que manifestarmos com raiva todas as vezes que acontecem injustiças ou imprevistos ou alguma daquelas coisas que eu listei acima. Antes de Jesus Cristo, era normal manifestar-se daquela maneira. Jesus Cristo nos ensinou que nós podemos nos comportar diferente, que nós podemos agir de uma forma alegre, mesmo quando vivemos situações que nos provocam descontentamentos. A grande vantagem dessa transformação social na busca pela felicidade, mesmo nas contrariedades, é algo que pavimenta um pouco o caminho para Deus. Estar descontentes nos afasta de Deus. Estar alegres nos aproxima de Deus. Uma pessoa que esteja naturalmente contente com o que se passa, com a própria vida e com tudo, ela é mais fácil de se aproximar de Deus, de entender as coisas de Deus, do que aquela que se revolta, que se mostra descontente, como sofrendo injúrias ou injustiças. Porque é uma forma de pensar um tanto egoísta. A pessoa que se preocupa demais consigo mesma, ela vai achar que está sendo injustiçada sobre vários aspectos. E isso, obviamente, nos afasta de Deus, porque ou nos aproximamos de Deus e nos tornamos alegres, ou nos afastamos de Deus e nos entristecemos. Essa regra é universal. Isso é uma constatação. E uma pessoa que se alegre, ela vai naturalmente se aproximar de Deus. E a pessoa que se fecha nos seus ressentimentos e fica mais voltada para os seus próprios problemas, ela vai se afastar de Deus, independentemente de uma religião. Vamos entender aqui duas coisas. Existem as alegrias naturais, que são obviamente boas, são humanas, todos temos, e as alegrias sobrenaturais. As alegrias sobrenaturais, elas são vividas por fé, e as alegrias naturais são vividas pelo que está acontecendo. Tiago nos fala sobre sermos sumamente alegres, em suma alegria, em intensa alegria nas provações. Porque nós temos aí um motivo para sermos alegres pela fé, pela vida eterna. A alegria na provação, ela não é apenas uma superação humana, é uma superação que tem valor eterno. É uma situação que vai nos proporcionar uma durabilidade
eterna daquele bem que nós vivemos naquela hora, na fé que nós vivemos naquela contrariedade. Tiago nos recomenda que sejamos sumamente alegres nas provações, porque isso necessita elevado grau de fé. E se há fé, haverá amor também, porque Deus nos infunde a fé, a esperança e a caridade como dons infusos. Na medida em que a gente corresponde à fé, Deus aumenta ela, assim como aumenta também o nosso amor a ela. Vivendo a alegria na contrariedade, nós seremos capazes de criar para nós um céu mais amplo e viver mais intensamente a alegria neste mundo desde já. O tempo que nós temos transcorre numa direção só, não volta atrás. A alegria que nós devemos viver nas contrariedades, nas situações em geral, elas têm que ser vividas naquele momento. Aquela foi a oportunidade. Deus não vai nos avisar: eu vou mandar uma contrariedade para você ser alegre. Nós precisamos ter essa disposição. Nós precisamos ter uma presença de Deus. Nós precisamos estar dispostos a viver essa alegria quando chegar a ocasião. Não dá para ser depois. Nós até podemos tentar compensar de alguma forma, mas na medida em que as coisas acontecem, nós temos que nos lembrar que é uma interferência de Deus. Ele está esperando uma resposta de nós. Por mais fora de previsão, de sintonia que aquilo pareça, né? Deus nos pede para fazer uma coisa, nós começamos a fazer e em seguida vem algo que nos impede de fazer aquilo que Ele mesmo nos pediu. Bom, como é que é isso então? É assim mesmo. É algo aparentemente contraditório. Veja bem, com Abraão, Deus prometeu que ele seria pai de uma multidão de nações. No entanto, permitiu que ele tivesse uma esposa estéril. Depois concede o milagre que essa esposa engravide. E depois ainda pede que sacrifique o seu único filho. Então são situações extremamente contraditórias entre si, mas são a vontade de Deus. Deus nos pede coisas e Ele mesmo atrapalha, assim dizendo, o que Ele quer. Isso nos confunde. Nessas horas nós temos que viver a fé. Nessas horas a gente tem que estar certo de que estamos fazendo aquilo que Deus quer e fazendo com alegria. Essas horas são provações também. Deus não se interessa tanto pelo resultado, Ele quer o empenho, Ele quer a luta, Ele quer a disposição. Ele não quer que tenhamos sucesso, fama nos resultados bons que a gente busca. Ele quer que nós mostremos que confiamos nele e que agimos mesmo aparentemente lutando contra as coisas que ele mesmo deixa acontecer, contra a vontade do que ele queria. Essas contradições fazem parte da vida cristã e não podem nos impedir de seguir o objetivo que decidimos manter. Deus tem essas situações estranhas, esquisitas, contraditórias, mas são também testes de fé, além de serem provações. Existe, portanto, uma proporção na alegria que vivemos as provações e a graça, a nossa santificação. Um pouco de alegria já é bom, muita alegria é melhor ainda. Como os apóstolos que foram açoitados, eles exultaram por terem sido açoitados. Eles tiveram uma grande alegria por terem sido açoitados, quando humanamente o que se esperaria seria uma grande revolta contra aqueles que mandaram o açoite. Eles não se importaram com isto.
eles viram que aquilo era a vontade de Deus e que foi uma provação que eles conseguiram responder bem. Isso é o suficiente. Assim tem que ser conosco. Vemos a provação, percebemos que é a vontade de Deus, vamos vivê-la com alegria, com a certeza de que estamos fazendo a coisa certa. Como eu falei, há situações em que deveremos ser severos, não seremos alegres, seremos exigentes, mas devemos ter toda a prudência em discernir qual é a situação que precisamos ser alegres e qual é a situação que vamos ser sérios e agir de acordo com a conveniência de cada situação.